Eu não sei se você já parou para pensar, mas o seu grau de experiência dita o olhar que você tem. Olha que interessante. Se a gente pegar uma cadeira e olhar para essa cadeira, a gente vai enxergar algumas coisas. Só que, se um marceneiro olhar para uma cadeira de madeira, ele vai olhar para o tipo de madeira, para a raridade dessa madeira, para o grau de trabalho que essa madeira tem. E esse é um olhar específico diante de alguém que tem uma experiência específica para algo específico. Se a gente pegar uma costureira, talvez ela vai olhar para o tipo de material que foi usado, para o tipo de costura, para o grau de dificuldade que é essa costura, para o grau de dificuldade ou para o grau de percepção que aquela costura traz. Se a gente pegar um historiador, talvez o historiador vai conseguir olhar para essa madeira e ver de onde ela veio. Talvez ele vai lembrar da história de como essa madeira chegou no Brasil. Talvez ele vai conseguir ver o tecido e qual é o grau de tecido, da onde esse tecido veio, qual foi a história desse tecido. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui é que o grau de experiência que você tem, ou o grau de conhecimento que você tem sobre algo, vai ditar o olhar que você tem sobre algo. Só que o mais interessante, quando você quer ter um grau de percepção alto sobre algo, talvez seja você conversar com o marceneiro, conversar com o historiador, conversar com a costureira para entender aquela cadeira. E talvez não só sobre isso, mas talvez estudar sobre as cadeiras. Talvez, mesmo que você estude, você não vai chegar na percepção que você teria unindo a percepção que você poderia ter. Por exemplo, se eu quero estudar sobre cadeiras, se eu for conversar com um marceneiro, eu vou chegar num grau de realidade daquilo. Se eu conversar com uma costureira, eu vou ter um outro grau de realidade. Se eu conversar com um historiador, um outro grau. E o que eu estou querendo dizer que é muito interessante, que é o seguinte: mesmo que você consiga extrair 100% do historiador, do marceneiro e da costureira, talvez a percepção mais ampla seja a sua e não a deles, porque eles olham para aquele objeto com o grau de experiência que eles têm. E talvez isso seja suficiente. A questão aqui é, se você quer ter um grau de experiência sobre um determinado tema, seja cadeira ou seja o que for, não importa, você conversar com pessoas que têm percepções diferentes pode ser muito interessante. Para alguém que já foi torturado numa cadeira elétrica, por exemplo, a percepção dela sobre o que é uma cadeira pode trazer pontos interessantes. Para alguém que já foi castigado quando era criança e ficou na cadeirinha do pensamento durante um tempo, a percepção de cadeira dela pode ser outra. Para alguém que já foi um rei e sentou num trono, a percepção de cadeira para ela pode ser outra. Então, o que eu estou querendo trazer aqui é que para você aumentar a sua percepção sobre a realidade, muitas vezes você vai precisar se conectar com pessoas que têm percepções totalmente diferentes, que têm habilidades ou olhares diferentes sobre algo. Um médico, ele olha para um corpo de uma determinada forma. Um cirurgião olha para um corpo de uma forma diferente. Um terapeuta olha para um corpo de uma forma diferente. E não é que todos estejam errados, mas é que talvez eles tenham percepções diferentes daquilo que é o todo. E, ao meu ver, para você decidir cada vez melhor na vida, você vai precisar decidir o que é aquilo que faz mais sentido você aumentar a sua percepção e entender que mesmo que você estude, mesmo que você converse, ainda haverá formas de perceber aquilo que são diferentes. Então, a ideia talvez seja que você consiga adquirir cada vez mais arsenal, cada vez mais percepção, cada vez mais conhecimento que te permita olhar para as coisas de uma forma que seja mais ampla. Porque, olha, uma cadeira tem a madeira, uma cadeira tem a costura, uma cadeira tem a distribuição, uma cadeira tem parafusos, uma cadeira tem uma ocasião. Talvez uma pessoa que é designer de ambientes olhe para a cadeira de uma outra forma, do tipo, o que essa cadeira, nesse ambiente, vai compor? E aqui vem uma outra coisa. Cuidado, porque às vezes você tenta extrair coisas que não são compatíveis
da pessoa que você está conversando. Se você quiser conversar com um marceneiro para te dar uma dica de, por exemplo, o que essa cadeira vai representar no seu ambiente, talvez não seja o mais legal. Mesmo que seja um historiador, talvez não vai ser o mais legal. Então, tenta conectar aquilo que você quer extrair com aquilo que é o que a pessoa tem a oferecer. Porque veja para você ver, se eu vou numa costureira e quero conversar sobre madeira com ela, cara, não é só que você não vai adquirir o conhecimento que você está querendo. Tem um outro problema aí. Que sim, talvez ela não vai me explicar sobre madeira, mas tem um outro problema. Eu estou usando uma pessoa que tem um grau de conhecimento, que tem algo que pode ser absorvido, e não estou absorvendo. Então você não está só não conseguindo absorver sobre madeira, você está perdendo um tempo que você poderia estar extraindo uma outra coisa dela. Porque, por exemplo, estou 1 hora com a marceneira, estou 1 hora com a costureira. Se eu gasto 1 hora fazendo perguntas sobre madeira, eu não só não aprendi sobre madeira, como eu também evitei de aprender ou me atrapalhei de aprender sobre costura, sobre a percepção dela. E nos dois casos a gente está falando sobre a cadeira, só que a gente está falando sobre a cadeira com percepções diferentes. Então, tome cuidado também para não tentar extrair o que não pode ser extraído. Use o seu tempo da maneira mais estratégica e, para isso, entenda o que é que pode ser absorvido daquela pessoa. Porque, às vezes, a pessoa não vai conseguir falar sobre cadeira. Às vezes é uma costureira, mas ela não vai conseguir falar sobre costura de cadeira porque talvez ela é uma costureira especializada em cortina. Então, se você tem ali um tempo com ela, aprenda então sobre cortinas, se for o caso. Ou talvez converse sobre outra coisa ali que você queira, mas não tenta extrair dela ou tenta puxar aquilo que não é o que ela tem a oferecer. E aqui a gente não está falando sobre cadeira, a gente está falando sobre aquilo que é o que você quer aprender e aquilo que você está tentando extrair de alguém. Então, cuida para você alinhar essas duas coisas, porque aí o tempo que você está usando vai ser potencializado. As informações que você vai adquirir vão ser potencializadas. E lembre-se, qualquer coisa que você olhar vão ter ângulos diferentes. Um carro, nossa, um carro tem muitas coisas. Tem parte elétrica, tem design, tem cores, a cor do carro, o tipo de pintura do carro, o tipo de estética do carro, o que aquele carro representa, ou o tipo de motor daquele carro. Um piloto olha de uma forma, um engenheiro olha de uma outra forma, uma pessoa comum olha de outra forma, alguém que comprou o seu primeiro carro olha de uma outra forma. Então é muito interessante. E o mais interessante de tudo é pensar que até mesmo pessoas que criticam, até mesmo pessoas que são invejosas, por exemplo, elas têm um grau de percepção sobre aquilo. E aqui, por exemplo, esse banco tem costura, esse banco, talvez, não sei, se a gente tem marcenaria, provavelmente não tem estrutura de marcenaria aqui, eu não sei, mas talvez tenham princípios que são usados na marcenaria dentro do carro. Talvez, não sei, polimento, que talvez funcione tanto na marcenaria quanto no carro. Então, cuidado. Às vezes os olhares que a gente tem são limitados demais. Então, tente expandir o seu olhar naquilo que você acha que é mais importante para você. Porque às vezes, para a cadeira, suponhamos, convenhamos, não vai fazer diferença, mas talvez para alguns outros lugares, a sua profissão ou aquilo que é o seu hobby, não sei, faça diferença você ampliar o seu olhar.